Tudo bem? Doutora Ingrid, faz o contexto histórico dessa MP para nós, por favor. No evento aquele de maio do CJF em Brasília, a União, o INSS e a Caixa apresentaram quais eram as suas propostas de política de conciliação nas matérias sujeitas à Justiça Federal. E o INSS, depois daquela resolução conjunta de dezembro, teve uma portaria do procurador-chefe, que era, acho que mudou, mas que era o procurador-chefe de Brasília, que era a proposta de conciliação do INSS. Então, pelo teor da medida provisória, parece, assim, a quem olha, que não foi a lei que influenciou a portaria, foi a portaria que influenciou a lei. E a regra de negócio deles para conciliar é que seja a regra que eles colocaram na portaria. Não estou dizendo que concordo ou discordo, mas do que nós assistimos lá no evento. A regra de negócio é que eles conciliam desde que o juiz fixe a data final do benefício. E a explicação que o procurador deu no evento foi que os benefícios concedidos administrativamente duravam, em média, 2 anos. E os concedidos judicialmente, até por essa questão do processo não terminar nunca, duravam, em média, 4 anos. E eles gostariam de reverter esse quadro para os cofres da Previdência. Então, eles fizeram essa proposta e aquele assunto de até 5 mil eu pago, enfim, tudo isso tem a ver com todo esse contexto da portaria. E lendo aqui a medida provisória, dá a impressão que se quis vir ao encontro dessa proposição de conciliação e do INSS conseguir se ver, de uma certa forma, desonerado desses benefícios que duram 4 anos judicialmente e o administrativo dura menos. Foi essa... O Savares que teve a mesma percepção. Sim. O Roger também tinha um dado... Não, eu apenas fiz referência ao Savares que acho que é questão de uns 10 dias ou 20... eu ouvi uma entrevista de um representante do Ministério Público na Rádio Gaúcha, em que ele falou que havia mais de 500 mil benefícios de auxílio-doença com mais de 2 anos de concessão. E o que me chamou a atenção, além desse dado ser efetivamente também alarmante, mas o que me chamou a atenção é que desses mais de 500 mil, 99 mil estavam em São Paulo, aproximadamente, né? 99 mil estavam em São Paulo e 87 mil estavam no Rio Grande do Sul. Quer dizer, né, por uma questão populacional, chama a atenção, né, que o Rio Grande do Sul estivesse muito perto de São Paulo na questão dos benefícios concedidos, benefícios de auxílio-doença, tão somente, concedidos há mais de 2 anos. E ele dizia também que a projeção de ingresso de ação por benefício de incapacidade em âmbito nacional era 160 mil ano. E, por isso, eles estão tentando concentrar esforços para que eles consigam atuar de uma forma um pouco mais efetiva nessa matéria. Imagine como é que está o nosso desafio, né? A gente tem já há dificuldade no processamento dessas ações, pelo volume, pelo controle das perícias, né? E agora nós temos benefícios que poderão ter 4 meses de duração só. Mas a gente sabe, quantas ações a gente pega, tem casos que você pega lá, a pessoa entrou com 13 vezes no INSS. 13 vezes. As 13 vezes ninguém reconheceu que ela estava incapaz. Claro que estava errado, ela entrou na justiça algumas vezes, né? A primeira, e alegando alteração das condições, né? Quer dizer, nós temos um desafio grande de ter um corpo pericial que faça frente a esse volume de demandas que nós vamos ter agora. Porque se os benefícios terão uma curta duração, quase nós vamos ter que ter um monitoramento daquilo que acontece no INSS. Não sei se estão percebendo dessa forma, mas a ideia se houver a cessação lá, qual é o efeito processual disso, de um processo que já está tramitando. Então, por isso a primeira ideia é trabalhar com vocês aqui que, pelo menos, leram o problema 1, objeto 1. Mas, assim, como é que vai funcionar a nossa prática, né? Como é que vocês podem nos ajudar? Todos, claro. Mas alguns, como a Andréia estava falando aqui, já fixava na sentença, não é, o termo final da duração do auxílio-doença.
outros não. Né? Diz, olha, condicionava, como a Dulce colocou, condicionava a cessação do benefício a uma análise na via administrativa. Eu condiciono a ele pedir, porque... Condiciona? Não, eu digo assim, tantos dias, né? Eu coloco mais ou menos a estimativa do perito e digo que se a parte entender que ainda está incapaz, que ela faça o pedido de prorrogação e que o INSS assim o receba com o pedido de prorrogação. E já na sentença, e não tenho tido nenhum problema, o INSS acho que até gostou dessa certa forma, e a parte também não tenho tido problema, não sei se a turma reforma, porque... Não, é a questão... Usando a jurisprudência da TNU, que a TNU decidiu é que não pode mais alta programada judicial. Então, mas eu não sei, nós nos rendemos até o que a nossa turma decide, que quando apenas uma expectativa precisa da revisão administrativa e nós reformamos quando há um termo final em função da decisão da TNU. É que eu acho que tem pouco recurso disso, porque eu não recebi ainda. Não há... A TNU mudaria a luz disso aqui? Teria que mudar. Agora mudou a lei. Eu não tenho Sim. recebido reforma, assim, que talvez, tenha então, a UNSS, a parte autora não reforma, não recorra disso. Mas quando a parte autora recorre deste ponto e apenas uma estimativa do perito, e a jurisprudência da TNU é nesse sentido, de que não há... não é possível, não é alta programada, então nós reformamos. Eu acho que as outras turmas também. Nós temos aqui. É inaplicável, exatamente. Agora estamos em um novo mas é que ela perguntou o que acontecia, eu só estou me reportando. Tá. Bem, e como é que funciona então? Algumas perguntas que fizemos ali. Vamos lá, pessoal. Vocês estão nas minhas mãos, vão sofrer aqui até a hora do almoço. Vocês são meus até a hora do almoço, né? Fundamentalmente, vamos lá. Se for, então estamos num outro contexto, sim. Estamos num contexto que o paradigma, a orientação da alta programada não permanecerá, né? Fundamentalmente, então a pergunta do primeiro problema, né? Se for superado o período estimado para a recuperação da capacidade laboral, o segurado deverá requerer a prorrogação do benefício junto ao INSS, sob pena de cessação do benefício. Então nós temos uma coisa meio híbrida, não é? O benefício começa sendo concedido judicialmente, mas a continuidade dele é administrativa. Podemos deixar o processo em aberto, não transitar. Então vamos ver as perguntas ali. Vamos ver como é que a gente encaminha as perguntas. O processo por 180 dias, 2 Vamos lá. anos, para ver se ele ficou Vamos lá. fazendo polícia. Espera aí, deixa eu puxar aqui. Dulce, calma, volta aqui. Você tá brincando, né? Claro, né? Ah, tá brincando. É que a gente já... Você já estava até... Eu estava assim, emocionado ouvindo isso de você. Né? Número 1, vamos lá. Como se imagina opere na prática a jurisdição dos juizados especiais federais com a vigência do MP 739 de 2016? Aí eu faço algumas perguntas, são algumas primeiras perguntas. O juiz ainda poderá conceder tutela de urgência sem tempo definido? Tipo, como colocaria, mas condicionando a cessação do benefício à ulterior deliberação do juízo? Deixando de aplicar na espécie as normas da MP 739? Poderá assim dizer, nesse caso, apenas perguntando, na prática, eu estou ali... Aliás, o laudo pericial padrão vai ter que mudar, não é? Vai ter que ter um campo da data de cessação do benefício. Se for possível ou não. Então, primeiro ponto, né? Mas a pergunta, o juiz pode conceder a tutela antecipada agora, a tutela de urgência, sem o prazo de 4 meses, o juiz dizer que, olha, é mais do que 4, mas eu não sei dizer quanto. Sim. E aí condicionar a cessação do benefício à ulterior deliberação? Essa é uma primeira pergunta que a gente vai fazer. O perito vai dizer assim, olha... O perito pode dizer assim, olha, eu não sei quanto é, mas é mais de 4 meses. Como é que funciona na prática isso? O que a gente faz? Me perdoem, Bigolim, os colegas do Cível, que a gente está enviesando o previdenciário aqui, mas é só pela oportunidade da conversa, né? Depois de 120 dias, vai ser reforma para cá. O problema é o parágrafo 10º. Se for ver se vai ser constitucional ou não. Veja, o processo está sob meu cuidado. Não pode chamar.
eu tenho uma tutela antecipada, concedi, e até a sentença eu não posso daí revogar a tutela ou manter a tutela e colocar na sentença por um período a mais? Eu quero só saber como é que a gente vai fazer. Eu estou querendo imaginar com vocês, desenhar como é que vai ser esse nosso novo fluxo. Pois não, obrigado. Tem um microfone? Teria que se fixar para receber em 4 meses, me parece que a tutela também. Se eu estou antecipando a tutela, eu não posso conceder uma tutela maior que 4 meses. Se eu estou antecipando um efeito de mérito. E na sentença eu vou ter que aplicar a MP. A menos que eu declare de MP. Então, esse é o primeiro ponto. Eu fiz a proposta da pergunta ali. Ou não aplico a vigência da MP? Pois é. Lei, né? Então, quer dizer, ela é inconstitucional. Consigo ver inconstitucionalidade. Agora a questão é... Pois não, obrigado. Eu acho que o parágrafo 10º se refere ao processo já findo. Como é que com uma tutela em curso o INSS vai chamar o segurado para ver a avaliação? Se houve uma perícia judicial, se já se disse que o benefício deve ter duração indeterminada para além de 1 ano, deferir a tutela. É evidente que ele não pode chamar administrativamente, só depois que acabar o processo. Bom, aí, se determinou um prazo específico, dentro desse prazo ele não pode. Só depois. Não é verdade? Não a qualquer momento. Eu senti que você hesitou ao final. Pois é. Fiquei pensando. O juiz vai fixar prazo. É que eu acho que Pessoal, vamos lá. Vamos continuar esse esforço. Antes da perícia. Não, eu acho que pelo 10º, na questão, Pessoal, vamos juntos. eu posso conceder a tutela por 4, por 6, por 10, mas pelos termos da lei, o INSS pode chamar o sujeito lá e fazer uma perícia. E constatar, ó, vamos supor, tá apto. Daí o sujeito pode levar em juízo de novo a questão e pedir, olha, deve discutir aquele ato ali. Posso agora, ouvindo vocês... Aqui, ó. Fernando, volta para cá. Me parece que são 2 tratamentos. Ouvindo vocês falarem, me parece que o parágrafo 10, quando fala qualquer tempo pode ser convocado, está falando para benefícios definitivamente concedidos pelo INSS ou judicial. E o problema das tutelas é estar lá no ato de concessão ou de reativação que é com prazo certo. Então, para os processos transitados e julgados, aí está o foco do INSS de chamar, convocar para rever. Para os processos de tutela antecipada, provisória, me parece que o caminho seria pelo pedido de prorrogação, que seria indeferido. São 2 caminhos para revisão por parte do INSS. Ou morre de morte morrida, pelo final do período de manutenção, ou o INSS convoca, assim como vai fazendo a aposentadoria por validez, também pode fazer para o auxílio-doença. Mas se eu der tutela por 10 meses, pelos termos da lei, ele pode chamar lá antes. Vocês entendem que sim? Mas gente, a questão está judicializada. Aí que está. Aí Fernando, só um pouquinho. Então o INSS convoca a revisão. Perfeito. A questão está judicializada. Tem uma tutela antecipada concedida. Ele chama a pessoa para avaliar as condições. Os termos aqui são de avaliação das condições. Ele não pode concluir que, naquele entendimento dele, ele tem elementos que ela está incapaz e postular a revogação da tutela em juízo? Acho que ninguém discordaria disso. Mas é isso, então por que ele não pode ser aplicado para os casos que não estão transitados em julgado? Não. Eu quero dizer assim que... Ou dos benefícios que não são definitivos. Porque no parágrafo 10, ele pode cessar ele próprio. Não diz isso, é para avaliação das condições. Aí talvez seja a leitura de avaliação das condições. Eu não fiz a leitura de cessação, só de avaliação. O segurado pode ser convocado a comparecer. É uma autorização. Eu gostaria de ouvi-los. Eu estou partindo de uma premissa, então. Exato. Talvez a primeira leitura é de que isso concede uma prerrogativa ao INSS. Então posso dar um passo atrás? Pois não? Vou dar um passo atrás. Uma prerrogativa de chamar o segurado para avaliá-lo, não para cessar o benefício então, concedido por 4 meses. Pode informar o juiz que fez a perícia. E aí, só pelo seu procurador postular a revogação em juízo. Tá, mas aí a pergunta aqui é a seguinte:
Se o INSS... Só... não consigo responder essa pergunta. E se a parte não O vai? INSS sempre pode fazer isso. Mas está escrito aqui, eu só não vejo por que não possa... Por que retirar a previsão de chamar o segurado? Não tem necessidade de impor aqui a consequência imediata de cessação, pelos termos que está aqui. Será que dá para a gente organizar algumas ideias assim e a gente começar a construir algumas linhas, né? Quando fala ali de que o INSS, no parágrafo 10, quando fala vai convocar e tal, colegas entendem que pode haver a cessação de parte do INSS, ou, porque nós temos uma coisa julgada ali, ou o INSS deverá buscar a cessação da coisa julgada em juízo. Hoje em dia, nós sabemos, independentemente desse dispositivo legal, o INSS faz isso. Cessa o auxílio-doença eventualmente no dia seguinte ao trânsito de julgado. E está tudo bem. Ninguém disse, olha, tem um precedente meio isolado do STJ dizendo que tem coisa julgada ali, tá, mas... Sim, não se fixou o prazo. Sim, não se fixou o prazo. Normalmente não se fixava prazo, né? Sim, e daí? Se ele quiser cessar com o prazo fixado, ele eu acho que durante o prazo ele não pode cessar e não pode a juízo. Também tem um limite temporal. Não, mas veja bem. Transitou em julgado uma sentença, Rodrigo, transitou em julgado uma sentença que, por acordo ou não, dizendo que vai ficar por 6 meses o benefício, ou 1 ano. Veja, a rigor, o INSS está preocupado com 6 meses, 1 ano. Está preocupado com o benefício de 4 anos. Mas vamos colocar, né? Transitou em julgado com 1 ano. Mínimo. O INSS poderia convocar em 1 ano, antes de 1 ano, a pessoa para avaliar? Mesmo chamar a avaliação, poderia? Porque não foi concedido por um prazo certo. Já não está ali, o prazo certo é este? Será que esse rebus sic stantibus não é para além do 1 ano? Bota no acordo. Botar no acordo? Se for... Não, mesmo no caso. Fizemos aqui na vara. Pega aqui. Vamos pensar esse teu exemplo aí, não uma sentença, mas houve um acordo e no acordo se transigiu com relação aos atrasados e com a manutenção do benefício por 1 ano. Essa é a situação. A gente está pensando em sentença. No acordo, tanto pior ainda. Haverá descumprimento do acordo? Sim. Gostaria de ouvir. Não pode ser interpretado isoladamente, ele tem que ser interpretado em conjunto com o parágrafo 8º. Se o parágrafo 8º, se nos termos do parágrafo 8º foi concedido um prazo de 1 ano, não pode no 6º mês do INSS revisar. Eu acho que esse parágrafo 10 tem aplicação aos benefícios concedidos na sistemática anterior à medida provisória, ou seja, aqueles que não têm prazo, aquele que está em manutenção há 2 anos, ou seja, a partir da vigência dessa MP, já poderia fazer, obviamente, mas agora tem regra expressa, no mês seguinte pode o INSS convocar o segurado, mas aquele fixado com prazo certo, o regramento é o parágrafo 8º, eu interpreto dessa forma. Eu também, na primeira leitura, o parágrafo 10, para mim, visa os 500 mil benefícios. Esses mais de 500 mil benefícios aí. O parágrafo 10 visa isso, mas... entre a finalidade e depois a aplicação, ele se desprende disso, né? Mas ainda assim eu concordo com o colega, ele tem que ser interpretado em coerência com o parágrafo 8º e com o próprio 9º. Então, efetivamente, ele vai ter aplicação efetiva nesse passivo de 500 mil benefícios. Não. Nos demais, os parágrafos 8º e 9º, daqui para frente, né? Eu acho assim, que como a regra é a rebus sic stantibus, eu acho que o problema é a alta programada. Acho que toda vez que se condicionar, então o problema é o prazo certo sem uma perícia prévia na cessação. Para mim, sempre vai ser. Agora, se ele disser ali no 10º que ele vai chamar para uma avaliação, por mais que o meu perito tenha dito que fosse em 2 anos, como é que eu vou dizer se ele foi avaliado por um perito do INSS depois do meu perito? Portanto, é fato novo, lá adiante, ele foi avaliado. Eu tenho que presumir a boa-fé do ato administrativo nessa revisão. Se eu não tenho um prazo do benefício e ele foi avaliado, uma coisa assim, vai cessar todo o benefício, não, mas eles vão chamar e vão fazer a avaliação, né? Então, eu estou supondo
Eu preciso pressupor a boa-fé do ato administrativo. E, da mesma forma, eu preciso começar a exigir das pessoas a disciplina do pedido de prorrogação e do pedido de reconsideração. Então, se não for automática a cessação, ou seja, se não for autoprogramada, ele vai ter que entrar com uma nova ação judicial, porque ele foi avaliado depois do meu perito. E eu não sei se lá ele estava ou não. É um fato novo. Eu vou ser obrigada a entrar com um novo processo para eu poder abrir uma nova perícia. Porque senão é aquela ironia que eu fiz. Como é que eu vou ficar com o processo em aberto para aguardar se a pessoa vai ficar boa ou não? Então, eu sempre jogo para adiante. Agora, as pessoas estão vindo questionar até acordo que eles aceitaram. Vou passar para a Dani e vou para as minhas perguntas, tá? Não, se nesse... E daí a gente vai encaminhar isso aqui para a gente poder ir fazer o nosso lanchinho. Tá bom? Olha lá, só quero... Vai lá. Que tem que observar o disposto no artigo 101 também, que tem que lembrar Sim, os 10. Então, sim. vamos supor, eu fixei por 24. O INSS pode chamar o cara no segundo mês para fazer o processo de reabilitação, pelo menos em tese, né? Sim, vamos supor que no sexto mês considera o sujeito reabilitado. Eu tenho que manter ele auxílio-doença até os 24 meses? Então, por exemplo, não faz a coisa julgada os 24 meses. Tá bem. Não, o que eu queria perguntar para os colegas, se nessa avaliação posterior que o INSS fizer, pendente de tendo tido um laudo judicial dando um prazo maior, o INSS nesse meio tempo vem e faz uma nova avaliação contrária, ele não tem que referir à conclusão judicial? Ele pode fazer, o fato novo dele não vai nem considerar o que o perito judicial considerou, porque eles nunca fazem isso. E isso é uma exigência da lei. Então, assim, mas a gente sempre passa por cima disso, né? E essa nova perícia é feita lá INSS, nunca é considerada situações que o juízo identificou na perícia judicial. Então, para desconstituir a perícia judicial, a gente teria que ser um pouquinho mais rigoroso com essa perícia administrativa posterior, né? A questão, assim, eu gostaria de fazer algumas perguntas bem objetivas. Dani, essa aqui está aqui, sim. Não quero alcançá-los agora na hora do almoço, seria temerário da minha parte. Assim, o que a Dani coloca está no 3, mas antes o 2. Vocês vão ter, eu esqueci de trazer a plaquinha do sim ou do não, mas vocês vão ter que me ajudar aí com a manifestação. O juiz ainda vai poder conceder tutela de urgência sem prazo definido? Quer dizer, mas condicionando a cessação do benefício à ulterior deliberação? Pode. Só se ele declarar inconstitucionalidade do parágrafo 9. Mas ele pode dizer assim, é mais do que 4 meses... Roger, é mais do que 4 meses... Roger, aqui. O pessoal quer almoçar. É mais do que 4 meses, só que eu não sei precisar quanto. Ou o perito vai ter que dar um período mínimo para ele... A minha questão é se haverá ainda tutela de urgência de benefício por incapacidade que dure até a ulterior deliberação desse juízo, até a sentença. Nos PAs, tem aquele prazo de 2 anos. Às vezes a incapacidade ela é superior a 2 anos. Então é também uma estimativa. Claro que não é algo certo. Não é tão precário. Exatamente. Então me parece que nós podemos exigir dos peritos não uma manifestação exata, porque não tem como, mas algo estimado. Eu acho que é um exercício que podemos fazer com os peritos. Aí nós não precisamos ficar no indefinido. Tutela cautelar que não pode na definitiva. Não poderia fazer na tutela cautelar? Que não pode, né? Me parece que não poderia fazer na tutela cautelar o que não é permitido na definitiva. Mais na tutela cautelar do que na definitiva, me parece que não teria compatibilidade com o que está na nova redação do artigo. Quer dizer, não poderia o juiz conceder de maneira indefinida na tutela Me parece que não, diante do novo contexto. Sim, mas agora o benefício parece que é mais provisório ainda, mais precário ainda, né? Mais precário do que uma tutela, parece, né? Fixa um prazo maior? 10 meses, 1 ano? Então temos isso. O pessoal concorda que não pode, juiz? Rafael entende que sim. Quantos concordam que o juiz pode continuar concedendo tutela de urgência, concedendo benefício por incapacidade sem prazo? Sem prazo vai valer 4 meses. Levanta para mim. Não, condicionando a cessação à ulterior deliberação do juízo. Não, só para ver, tem a minoria aqui, levanta a mão com vontade. Sem medo de ser feliz. Sem medo de ser feliz. Vote vencido, mas vote com orgulho. Né? Sim, nós fazemos isso. Mas a questão é se vai poder continuar fazendo isso. Minoria, hein? Minoria. Tá, vou perguntar então, olha lá. Quem entende que não pode?
Você quer testar a participação, é isso? Não, a maioria. É. Pergunta da Dani. Na análise do pedido de prorrogação, 3. Vamos lá, pessoal. Já vou fazer um recorte da nossa programação, vou ficar só com o primeiro objeto, tá? Podem ficar tranquilos. Na análise do pedido de prorrogação, o INSS poderá livremente apreciar a incapacidade laboral do segurado, ou, para indeferir o pedido de prorrogação, deverá identificar eventual alteração na condição de saúde do segurado. Em outras palavras, deverá precisar o que mudou desde a realização da perícia judicial, apontando que fator indica a recuperação da capacidade laboral do segurado. Quer dizer, o INSS indeferiu o benefício, na sua lógica. Vem uma perspectiva judicial, de uma decisão judicial, e concede benefício. Você vai lendo o juiz da perícia. Passado o período ali, vem o pedido de prorrogação. O INSS, o mesmo perito, vai dizer: meu amigo, você nunca esteve incapaz. Você, de novo, aqui já disse que você não tem direito e vai cessar o benefício. Quer dizer, a pergunta é, por que a questão foi judicializada? E só foi judicializada dada a discrepância de perspectiva. É dado ao INSS livremente apreciar a condição do segurado para cessar o benefício? Ou terá ele que apontar uma superveniência, o fato, a recuperação, e dizer no que consiste, porque o processo está judicializado. E dizendo o que... Não tem como, né? Pois é. CPF, bota ali a vida inteira e vamos acompanhando a pessoa pro resto da vida agora. Mas isso não banaliza ainda mais a nossa função? Porque nós não dizemos nada. Mas nós não somos lá do Board Executivo. Só um detalhe. Não, é que tem uma... Lamentavelmente, ou é uma realidade, a natureza do benefício de auxílio-doença é ser temporário. Essa questão de auxílio-doença há mais de 2 anos é uma distorção grave, uma distorção grave do sistema. Então, a natureza é ser temporário. E claro que isso vai nos dar mais trabalho. Agora, vamos olhar o outro lado. Laudo negativo, tem ações judiciais a cada 4, 5 meses. Laudo negativo, sentença em procedência nova DER, novo ajuizamento. Laudo negativo, sentença em procedência nova DER. Reiteradas a sucessivos ajuizamentos quando o laudo é negativo. O que vai acontecer, portanto, demandando várias perícias judiciais. O que vai acontecer agora em face, porque vamos dizer assim, pressupõe-se o agravamento, nova DER, ficou incapaz agora, legítimo novo ajuizamento. O que vai acontecer agora é o seguinte: como a natureza do benefício é temporária e um perito judicial estimou que em 120 dias ele recuperará a capacidade laboral, ou em 6 meses ele recuperará a capacidade laboral, ele pede o pedido de prorrogação, se negado, ajuiza a nova ação. Para mim está claro que isso que vai acontecer. E é da própria natureza. Aquilo que já acontece com o laudo negativo, vai acontecer com o laudo positivo, que só não acontecia por uma distorção do sistema que mantinha os benefícios de auxílio-doença por mais de 2 anos, indefinidamente sendo pagos. Deixa eu fazer um ponto aqui. Eu concordo também. Nós temos só um... Eu tenho direito de defesa. Questão de dinheiro. Questão de dinheiro. Brincadeiras à parte. Eu concordo com a preocupação fundamental de a tua premissa de que é uma distorção ao auxílio-doença com mais 2 anos. Eu levantaria alguns contrapontos. Num sistema em que inexiste reabilitação profissional, num sistema, não existe reabilitação profissional, num sistema em que o tratamento médico não é adequado, nós temos que olhar assim, só com um pouquinho de desconfiança, essa distorção de um auxílio-doença mais duradouro. E um outro contraponto é que, por vezes, não é comum, mas por vezes, o perito judicial, apesar de sua perspectiva positivista, né, no sentido de trabalhar com evidências, ele consegue precisar a data de início da incapacidade lá atrás. E afirma a continuidade da incapacidade por mais de 1 ano, mais de 2 anos. Quer dizer, eu não sei, são contrapontos para a lógica de que o auxílio-doença e que a incapacidade ela não perdura por mais tempo. Ela pode perdurar. Talvez o ideal fosse que não. Né? Mas, enfim. E a pergunta que eu faria é, será que não é melhor definir isso apenas em sentença, hein? E conceder essa tutela de urgência apenas em sentença? Porque hoje o processo está muito rápido, não está? Quanto tempo dura um benefício por incapacidade, um processo de benefício por incapacidade? 4 meses. É o tempo do INSS contestar, não é?
Oi? Com que renda vai sobreviver o autor nesses 4 meses? Porque não vai 4 meses da data da perícia, da data da sentença. Vai 4 meses, pessoal? Hã? Sim, da data da perícia, que é quando eu poderia conceder tutela. Só para terminar. Da data da perícia à data da sentença não vai 4 meses. Vai 2 meses. Sim. Sim. Mas ele vai ficar feliz porque ele vai dizer agora o perito vai fixar a data de incapacidade lá atrás. Professor, estou aguardando. E o perito fixa ainda um parênteses para frente. Um parênteses rápido. A André achou aqui uma orientação do INSS, tá? Um tópico diz o seguinte, ó. Quando a decisão judicial fixar expressamente a data da cessação do benefício DCB, seja ela menor ou maior que 120 dias, caberá observância restrita à determinação judicial. Entendimento do INSS? Quando? Não, agora é a orientação interna. Deu prazo, essa portaria interministerial. É uma orientação aqui. O parágrafo 10 é boi de piranha. Olha lá. O parágrafo 10, doutor Roger, é boi de piranha. O ano passado nós tivemos a alteração do cálculo do salário de benefício dos auxílio-doença. Os 500 mil benefícios de manutenção que estão em manutenção há mais de 2 anos, o camarada recebeu o último bom salário que ele tinha na vida dele. E quando ele for ajuizar uma inovação agora, ele vai ganhar 80% do maior salário de contribuição do diabo que o carrega. Então, não é a mesma coisa. Ele vai, na sistemática anterior, quem teve a concessão do benefício até março de 2015, estava recebendo o salário que ele recebia no trabalho. 1.000, 2.000, 3.000, 5.000. É 91% disso. A partir de março do ano passado, na MP 546, aquele número, a partir de agora, se a gente disser não, pode, ajuiza outra, nós vamos conceder para ele o quê? 80% do maior salário de benefício. Ele vai receber de 3.000, ele vai passar para 1.200. Não, nós concedermos novo. Então é isso. Então, essa questão aqui, junto com a questão de 2 anos. Entenderam a colocação do José Ricardo? A nova sistemática dá uma economia boa. Não, mas esses dados integram. A gente teve uma reunião ano passado. A Eliana levantou. O estudo dos 500 mil em manutenção também dizia que esse pessoal estava recebendo uma renda que não faria jus. Então, tá na racionalidade da MP derrubar e reduzir. E a gente não pode ser ingênuo em relação à situação. Dizendo que a exposição de motivos? Essa que o Roger leu. De 21 de julho de 2016. Inciso 2, a linha letra... Só lê para nós de novo, só para a gente concluir, André. Quer que eu leia de novo? Só o dispositivo que o Roger leu. Na concessão ou reativação de auxílio-doença por decisão judicial, com data de despacho... Lê devagar. Tá bem. Na concessão ou reativação de auxílio-doença por decisão judicial, com data de despacho do benefício DDB atualização a partir de 8 de julho de 2016, deverão ser observadas as orientações contidas no memorando conjunto, tal lá. E as definições a seguir descritas. B1. Quando a decisão judicial fixar expressamente a data da cessação do benefício, seja ela menor ou maior que 120 dias, caberá observância restrita à determinação judicial. Quando a decisão judicial determinar que o segurado seja incluído em programa de reabilitação profissional, não será fixada a DCB e nem se observará o prazo limite de 120 dias. A contagem de 120 dias terá início da data do despacho DDB registrada no SUB. A contagem de 120 dias do benefícios para benefícios reativados será fixada a partir da data do cumprimento. Aí fala, é facultado ao segurado o pedido de prorrogação em 15 dias que antecede a data prevista a cessação do benefício, tudo bem. etc. Tudo bem. Obrigado. É um memorando circular. Só para assim, esse é o memorando circular e a portaria que hoje nós temos uma portaria interministerial, né, que um passinho além,
Está no material de vocês. Foi publicado essa semana, mas eu não sabia desse memorando. Vamos encaminhar? Então, quer dizer, se eu der uma tutela de 8 meses, é 8 meses. Isso, pelo menos, está tranquilo. Né? E pós 8 meses, aí tem que ser a pedido de prorrogação. Terminando aqui. Já que nós não concluímos se o perito pode ou não pode ignorar o critério judicial. Pode ignorar o critério judicial, então, o perito, é isso? Se ele ignorar, eu vou ter mais uma ação. Quer dizer, eu não vou ter nunca estabilidade. Não, eu quero dizer critério agora. Critério. Esse memorando tem a Andréia, acho que ela não disse o número, o memorando conjunto, salvo engano, é o número 2 desse ano, de conhecimento. Ele dá a entender claramente que na prorrogação, a análise pericial do INSS deve observar os parâmetros fixados no laudo pericial, inclusive dá a entender que o segurado deve formular o pedido, quando se dirigir à agência, com cópia da sentença e do laudo, justamente para servir de parâmetro, porque essa é a grande... tem isso? Tem, eu acho que é o memorando conjunto número 2, se eu não estou enganado, do INSS desse ano. Que essa é a grande questão, porque, sabidamente, a divergência entre os peritos judiciais e do INSS, na grande maioria, se dá porque são analisados sob uma ótica diferenciada, né? Me parece óbvio isso, né? Só que na reanálise administrativa, o INSS, em regra, desconsidera a ótica abordada judicialmente e adota o seu parâmetro, que invariavelmente leva à cessação à negativa naqueles casos. Salvo engano, esse memorando conjunto número 2, que essa circular que a Andréia leu ali faz referência, que além daquilo deve ser observado isso, né? Dava a entender... Como que é teu nome? Joel. Dava a entender que deveria ser observado os parâmetros do laudo pericial judicial que embasou a concessão do benefício. O meu receio, sabe o que é? É que nós tenhamos assim, por isso que eu gostaria de conversar com vocês, o objeto 2 ali, mas vamos passar para a parte da tarde, num dos grupos. O meu receio é que essa lógica que você colocou, Roger, do julga improcedente, nova DER, nova ação, seja agora a outra parte não se conformando também com o resultado da decisão judicial. E aí eu tenho uma decisão julgando procedente e eu tenho uma cessação do benefício, porque o perito desconsidera o critério judicial, e eu tenho que ter um novo restabelecimento, porque o INSS também faz pouco da coisa julgada. Se a parte autora faz pouco da coisa julgada em procedência, o INSS pode vir a fazer pouco da coisa julgada na medida em que desconsidere ou subestime os critérios judiciais, uma questão judicializada, né, do Poder Judiciário, e assuma ele próprio os seus critérios, tornando essa máquina uma máquina de realização de perícias e decisões. Só para terminar, Roger, desculpa não te passar aí a tua divergência. Eu fiz a pergunta, letra 4, questão 4. Se o segurado requerer a prorrogação, eu quero terminar, juro agora, se o segurado requerer a prorrogação e esta for deferida pelo INSS, o processo, então, deferiu a prorrogação, poderá ser extinto com base no reconhecimento do pedido? O INSS... Perda do objeto? E a parte primeira, né? Isso vai instigar o INSS a não conceder. Extingue há o pedido de prorrogação. Isso não é reconhecimento do pedido, porque uma parte ainda ficou fora. Esse segundo benefício concedido em prorrogação é definitivo? Porque se for revogada a tutela, tem que devolver. Mas aqui já é definitivo, concedido pela própria parte, pelo próprio INSS. Esse não é objeto de devolução. Pós-prorrogação está fora do objeto do processo já. Pós-prorrogação, acabou o processo. Claro. Concedo por 120 dias. Esse é o dispositivo da sentença. Se ocorreu prorrogação... Passou o pedido de prorrogação. Acabou o prazo, terminou o processo? Claro. O pedido de prorrogação é antes da sentença. Sim. Mas ainda assim... Depende do período da manutenção fixado no ato de concessão. Se a tutela disser 4 meses e a sentença for dali 7 meses, já tem o pedido de prorrogação. Provavelmente.
Bem, só para desfecho. O processo deverá ter seu curso normal, após o pedido de prorrogação, curso normal, ou, Dulce, deverá ser sobrestado até que se conclua definitivamente sobre a situação de incapacidade laboral do segurado. Quando é que vai ter a definição da situação laboral do... Tá, e por fim, a última. Se o INSS indefere a prorrogação, é uma nova ação judicial de restabelecimento? Ou ele pode... O processo está em curso. O processo está em curso. Está na turma recursal, eventualmente, com o recurso do INSS. E o INSS cessa o benefício. Eu posso me valer que o processo está em curso e produzir uma nova perícia? Ou devo ingressar com uma nova ação de restabelecimento? Vai produzir... Novamente, Savares, eu vou dizer que é da natureza temporária do benefício e, portanto, suscetível de mudança prática com a passagem do tempo, que haja ou uma melhora ou um agravamento da condição incapacitante do autor. Portanto, essa situação que tu coloca, hoje já não ocorre. Né? Por exemplo, a turma recursal vai baixar para fazer a perícia? Não vai. Porque não tem como o perito judicial reavaliar, senão mediante nova perícia. E essa não vai ser feita mais nesse processo que está na turma recursal. É caso para novo ajuizamento, nova perícia judicial em outra ação. Aquela se esgotou. Não, mas se a turma recursal entender de fazer nova perícia, não vai ser feita nova perícia? Mas isso é erradíssimo. Sim. Mas já não resolve ali? Está prosseguindo a instrução em segundo grau. Eu não sei como é que fica o segurado nisso. Ping-pong, não é? Olha aí, eu entendo da precariedade do benefício, entendido. Não é ping-pong. O que nós temos que compreender, Savares, é que o auxílio-doença, só para terminar, o fundamento do auxílio-doença é a incapacidade temporária. Temporária é algo que não dura. Né? A questão é só quanto tempo é este temporário. E quem pode dizer isso é o perito médico judicial, que fixou lá um prazo. E que, na sentença, o juiz acatou. Pronto. Se esse prazo vai se confirmar ou não, é caso para outro processo. A minha pergunta é assim, ó, é só saber isso. O processo está em curso. O INSS indefere o pedido de prorrogação. Está em primeira instância o processo. O INSS indefere o pedido de prorrogação. Eu já tenho eu tenho conflito ali, ainda. Não foi solucionado, e uma causa subveniente. E a minha dúvida é, eu julgo nesse processo ou é um novo processo? Não tem conflito. Novo processo? Não tem conflito. Só haverá conflito se o perito judicial fixar um prazo, por exemplo, de 6 meses, e o INSS fizer a perícia antes. Não vai fazer isso? Não. Porque o perito judicial se pronunciou. Ele deu o prazo estimado de 6 meses. Então não há conflito. Se eventual revogação posterior a isso, não há nenhum conflito. A possibilidade de conflito é que se o objeto do recurso da parte autora for justamente o tempo fixado na perícia. Nesse caso, sim, tem conflito. Boa. Mas isso aí nós vamos ter. Porque isso é uma probabilidade. A parte autora vai recorrer disso. Vai dizer que é pouco os 4 meses. Eles sempre pedem invalidez. Legitimamente pode recorrer. Pessoal, desculpa não trazer solução e trazer mais inquietude, mas a gente precisava discutir um pouquinho isso daí, nós vamos aplicando. Nossos laudos vão ter que mudar, nossas decisões mais precárias do que já eram, não é? Nós voltamos aqui às 14 horas, então começamos o trabalho em grupos com o novo CPC, tá bom? A demanda vai, ó. Boa tarde, senhoras e senhores. Nós vamos nos congregar em grupos agora e a ideia inicial era que vocês tivessem acesso aos mesmos problemas e perguntas, exercícios que nós formulamos no Paraná e em Santa Catarina, para a gente comparar enunciados. Seria a primeira ideia. Mas
repensando, né, no curso dessa semana, me pareceu melhor, mais produtivo, doutor João Batista, que, já que nós temos esse material todo, essa produção intelectual dos nossos colegas, Paraná e Santa Catarina, assim, em forma de enunciados, então são vários, que cruzam diversos temas, desde prova, vamos entregar nos grupos para eles, né? Como nós temos desde matéria, produção de prova, recursos, contagem de dias úteis ou não, etc. Quer dizer, como ontem o João trabalhou com vocês, aqui, vamos tentar achar algumas premissas a partir das quais a gente consegue identificar se uma regra do CPC é aplicável ou não aos juizados. Não está ali naqueles enunciados e tivemos agora, essa semana passada, uma questão interessante. O novo CPC diz que não há juízo de admissibilidade prévio pelo juiz para recurso de apelação. Vai direto para o tribunal. Isso seria aplicável nos juizados? Por que não seria aplicável nos juizados? Quer dizer, esse dispositivo nos fugiu nos outros 2 encontros, né? Mas esse poderia se pensar. Se nos juizados também não seria, porque pela economia que traz, pela simplicidade, se tem uma técnica que está no processo civil, nova, que vai emprestar economia processual, por que não colocá-la nos juizados, né? Daí a ideia de trabalhar as premissas. Mas o que parece agora, vocês trabalham nos grupos com os enunciados Paraná e Santa Catarina e terão no Word também, aí o relator já, olha que trabalho já mastigadinho, né? Vocês vão ter apenas a tarefa de discutir os enunciados e validá-los, ou não. Diz, tá ok. Emendas de redação. Oi? Emendas de redação. Pode ser feita, né? O relator pode apenas colocar um negrito naquilo que foi feito pelo próprio grupo, alguma coisa assim, né? Mas me parece que melhor que a redação, o mais importante se não comprometer... Sim. Se não comprometer, é a essência da ideia que está ali, que me parece depois pode ser aprimorada numa revisão. Mas qual é então a ideia? Os grupos... deliberando, vocês vão trabalhar com o mesmo material. Nas outras sessões, cada um tinha um leque de problemas. E submetia o leque de problemas e denunciados para o grande grupo. Aqui vocês mesmos vão ter acesso ao material todo, uniforme, e vão dizer se é verdadeiro ou falso. Né? E eu acho que 80% ou 90% houve coincidência e não divergência entre Paraná e Santa Catarina, né? De qualquer maneira, seria interessante, então, que trabalhássemos nisso daí, de maneira direta, e, na sequência, voltaríamos aqui para daqui, acho que uma hora e meia, eu acho que 1h30, 3h30, nós temos 1h30 a 2 horas, a depender do trabalho, acho que vai estar mais fácil agora para trabalhar isso aí, pelo menos 1h30, para trabalhar nesses enunciados e ver o que Rio Grande do Sul contribui no estudo dessas novas regras para os juizados. Pode ser? Pois não? Sim, as duas. Matéria civil e previdenciária. Ali é mais comum, né? Chega de puxar a brasa passadinha, é isso? Tá. Mais alguma coisa? Entre 4 e 4h30. Não, no máximo 4 horas voltamos aqui. É isso, né? No máximo 4 horas voltamos aqui para a apresentação dos enunciados e a plenária final daí. Tá bom? Então, acho que cada um tem um grupo, né? E eu vou estar circulando por aí para ver o barulho.